Olá, muito boa tarde. Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 27 de outubro de 2022. Quem vos fala é o teu irmão em Cristo, o pastor João Gomes, aqui de Sorocaba, São Paulo, Brasil. E eu resolvi, nesses 3 dias que antecedem as eleições do segundo turno para presidente e governador em alguns estados do Brasil, das eleições, trazer uma palavra de conscientização, uma palavra de orientação para os irmãos, para os amigos, que assim o quiserem. Caso não o desejem, não tem problema, mas como líder que somos, temos a responsabilidade de orientar, né? E não é minha intenção influenciar na sua decisão, ou que você venha a ser influenciado a votar em esse ou naquele, mas que você assim o faça diante das urnas com consciência, com responsabilidade, sabendo que é um direito que Deus nos deu na nação brasileira e que nós devemos fazê-lo com muita responsabilidade. Eu quero deixar uma palavra antes, uma palavra de Deus, que está registrada na Epístola aos Hebreus, no capítulo número 12, que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, eu lerei versículos 16 e 17, que diz a palavra de Deus: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Pois bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Orando a Deus, é disso que eu venho pedindo a Deus para que nos dê a graça, a capacidade de trazer uma palavra para o povo de Deus, para os amigos. Uma história típica, está registrada na Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo número 25, se você for ver no livro do Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 27 ao 34, cita essa história. 2 irmãos por nome de Esaú e Jacó. Esaú, por natureza, por nascimento, ele tinha o direito de primogenitura. Já era dele. Ele já tinha esse direito à primogenitura. Mas o seu irmão Jacó, desde o ventre da mãe, vinha lutando para tirar isso dele. E cresceram naquela luta, Esaú com direito à primogenitura e seu irmão desejando. E diz a Bíblia que um dia Jacó está em casa preparando um guisado, um alimento, uma sopa de lentilhas, e seu irmão Esaú chega cansado da caça, do trabalho, e quando ele vê aquele prato de lentilhas, ele com muita fome, ele fala para o seu irmão: me dá um pouco. E seu irmão, usando astúcia, diz: não, eu te dou sim, mas eu preciso que você faça um acordo comigo. Qual acordo? Disse Esaú: me venda o seu direito da primogenitura. E diz a Bíblia que naquele momento Esaú pensa: de que me vale a primogenitura se eu estou morto de fome, se eu estou com muita fome? E naquela hora ele faz um acordo e Esaú vende para Jacó o seu direito da primogenitura. Ele transfere o seu direito. E os anos se passaram e chega o momento em que Isaac, o pai, precisa abençoar. E por uma estratégia da mãe, você pode ler na Bíblia, o direito da primogenitura que Esaú havia negociado, vendido, vai parar nas mãos de Jacó. E quando Jacó abençoa, quando Isaac abençoa Jacó,
Diz a Bíblia que Esaú chega correndo e fala: pai, eu vim buscar o meu direito da primogenitura. E o pai diz: não, já foi passado para Jacó. E diz a palavra de Deus que ele chora muito, ele chora em lágrimas e pede: pai, mas não tem mais nenhuma bênção. Mas a bênção da primogenitura era somente uma oportunidade. E diz a Bíblia que ainda que com lágrimas ele não conseguiu mais. Aonde o Senhor quer chegar, pastor? Eu quero dizer para você que existem escolhas na nossa vida que nós temos a oportunidade de fazer e que nós precisamos pedir a orientação de Deus para que nós possamos fazer, não por sentimentos humanos, não por aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas baseado em princípios, em valores. Esaú não deu o devido valor à sua primogenitura, e a Bíblia fala que ninguém seja fornicador. Fornicador é aquele que se entrega ao prazer da carne, que ele quer satisfazer a carne, a satisfação momentânea, temporal, dar prazer à carne. Ele naquele momento estava preocupado em alimentar a sua carne, saciar a sua fome, e trocou o seu direito da bênção por um prato de comida. Fornicar nesse sentido, ele não deu o devido valor, ele transgrediu algo que era importante. Profano porque não deu o devido valor. O que é profanar? É não valorizar. Nós levamos para o lado religioso, sim, conhecemos dessa forma, mas vai muito mais além, dar o devido valor, não importar e nem valorizar aquilo que deve ser valorizado. A primogenitura era dele, estava nas mãos dele, e ele abriu mão dela, e depois que ainda que com lágrimas ele buscou, ele não conseguiu. Então eu quero dizer para você, nessa tarde, nessa noite, meu amigo que vai ver esse vídeo aí em outro horário, outro dia, não importa, mas raciocine, pense, peça para Deus te dar orientação, não deixe se levar por aparências, não deixe se levar por promessas, né? Tem gente vendendo o seu direito de voto por uma cesta básica, uma promessa de picanha, uma promessa disso ou daquilo, não importa, não estou dizendo isso ou aquilo, mas existem valores além do nosso bem-estar, além de uma aposentadoria, além de um churrasco, existem valores, a nossa família, os nossos valores cristãos. Não adianta eu estar comendo a melhor comida dessa terra e quando eu sentar na mesa, meu filho está lá no ponto de tráfico de drogas, drogado, porque alguém liberou a maconha, liberou as drogas. Não adianta eu estar sentado na melhor mesa, num banquete, e a minha filha está lá no hospital abortando o neto que eu deveria ter. Não adianta eu estar no melhor banquete dessa terra e a minha família destruída. Não adianta eu ter o melhor banquete na minha casa e a criminalidade dominando a nação, meu país. Então existem valores acima do que uma mesa farta. A mesa farta sim, é muito boa. É importante isso na vida de qualquer ser humano, faz parte da nossa sobrevivência, subsistência. Mas isso não é o mais importante. Não adianta você estar com uma mesa farta, ou você estar impedido de exercer a sua religião, a sua liberdade religiosa. Não adianta você estar numa mesa farta e você estar amordaçado, calado, como existem nossos irmãos em Cuba, existem irmãos na Venezuela, na Nicarágua, outros países, na Coreia do Norte, na própria China, onde países comunistas dominam. Alguém se emociona quando falam de Hitler, o nazista que matou 6 milhões de judeus, mas quem não está fechado numa bolha, num condomínio ou numa casa fechado entre 4 paredes com câmeras, 4, 5, 6, 8 câmeras vigiando a casa, sequer bota o nariz para fora da porta com medo, não tem autoridade para falar. Nós conhecemos um pouco do que é
Nós não estamos fechados simplesmente na nossa cidade de Sorocaba, nós conhecemos outros lugares, conversamos com pessoas de outras culturas, outras etnias, outras nações. Recentemente estive no congresso conversando com irmãos da Venezuela, irmãos de nações vizinhas, Paraguai. E nós vemos que pessoas estão trocando simplesmente isso por suas benesses prometidas. E como eu disse, preocupados porque, e deve sim, é uma vergonha à humanidade. O nazista Hitler, segundo a história, matou mais de 6 milhões de judeus. Mas quem é inteligente, que o pior é o tolo que pensa que é inteligente. Mas quem pesquisa história vai ver que só os regimes comunistas, em toda a história do regime comunista, matou mais de 100 milhões de pessoas. Esses são dados. Procure e você vai ver que são dados. Mais de 100 milhões. Só um país comunista, que você sabe, já matou em toda a história mais de 60 milhões, 10 vezes mais do que Hitler. Então nós precisamos lutar contra essa praga, contra esse demônio que tem inculcado muitas vezes na mente de muitos crentes. Mas que o Espírito Santo possa abrir a tua mente. Os dois candidatos estão aquém daquilo que o Brasil precisa, aquém daquilo que o Brasil necessita. Mas nós temos que, na hora de decidir entre um ou outro, a gente ter a hombridade, a humildade, pedir a Deus que nos dê sabedoria e inteligência para que nós possamos escolher o melhor para a nossa nação. E que Deus venha te abençoar, que Deus venha te dar entendimento, você, meu amado irmão, que quem sabe no primeiro turno você cancelou seu voto, anulou, ou você deixou de votar para ir para algum outro lugar. Não venda o teu direito, não troque o teu direito de ir às urnas e votar, seja em A ou seja em B. Mas vá, cumpre o teu papel de cidadão. Nós somos cidadãos dos céus, mas ainda somos cidadãos da terra. E cabe sobre nós a responsabilidade de votar. E que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria. Porque aquilo que nós fizermos no dia 30 pode respingar em nossas futuras gerações. Há 20 anos atrás, Venezuela escolhia um homem. Hoje, eles estão fugindo em massa para o Brasil, passando fome, necessidade, perseguição. Outras nações optaram por isso. Os seus filhos hoje estão sofrendo as consequências de suas escolhas. Há 10, 15, 20, 30 anos atrás, hoje estão sofrendo, ou até mais. Então, a Bíblia diz aqui que Esaú transferiu o seu direito, passou para outrem, e ele pagou um preço. E diz a Bíblia que ainda que com lágrimas ele buscou, ele não teve mais direito. E a geração de Jacó, ali segue-se com os 12 patriarcas que nós conhecemos na nação de Israel. Mas os edomitas, quando você vai para o livro do profeta Jeremias, capítulo 49, versículos 7 a 22, depois você vê na tua casa. Profeta Isaías, capítulo 29, versículos 11 e 12. Obadias, só tem um capítulo, no versículos 8, 9 e 10, você vê o destino dos filhos de Edom, ou de Esaú, que é conhecido como Edom, né? Uma geração que pagou um preço pela má escolha de seu pai, Esaú ou Edom. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e que no dia 30 você possa ter a consciência. Pense, peça orientação de Deus, o voto é seu. Nenhum anjo vai chegar na urna e vai apertar nenhum número, mas você tem a responsabilidade. Os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos podem pagar o preço pela sua decisão de não escolher ou a sua escolha errada. Mas que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Muito obrigado. Volto a dizer, meu nome é Pastor João Gomes, aqui de Sorocaba, São Paulo. Estou falando em meu nome, não estou falando em nome da igreja que pertenço, mas uma palavra de pastoral, de orientação para você. Pense e que Deus continue abençoando você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.